Meus irmãos, bom dia. Quero saudá-los em nome do Senhor Jesus. Mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, juntamente com a minha esposa, participando do segundo Semear. Por amor daqueles que não estiveram aqui ontem à noite e até para também mantermos o foco do que está sendo dito aqui, vou fazer uma breve recapitulação. Ontem nós demos início a uma série de mensagens expositivas na carta de Paulo aos Coríntios, na sua primeira carta. A razão da escolha da carta é que ela trata com problemas extremamente similares aos que igrejas novas, hoje no Brasil, na verdade no mundo todo, enfrentam. Problemas relacionados com divisão, problemas de disciplina, desvio de conduta, desvio teológico e dúvidas sobre assuntos que não são muito claros, que têm a ver com liberdade cristã. Então, todas essas questões estavam presentes na igreja de Corinto, e a correspondência de Paulo com essa igreja é uma fonte inesgotável e preciosa de aprendizado para nós que estamos interessados no avanço missionário das igrejas, não somente da igreja presbiteriana, é claro, mas do reino de Deus, onde toda verdadeira igreja que prega a palavra de Deus, é para eles que nós estamos falando. E começamos com o primeiro problema que Paulo tenta resolver e que estava acontecendo na igreja, que foi o problema das divisões. A igreja tinha um espírito faccioso, ela era facciosa, divisionista, e não conseguiam conviver com as diferenças de predileção com relação aos vultos, às personalidades que tinham tido algum impacto na história recente da comunidade. Paulo, Apolo e Cefas, ou Pedro. Então, em 3 capítulos que nós vimos ontem, o apóstolo Paulo procura mostrar que esse tipo de divisão provocado pela exaltação humana vai na contramão da maneira de Deus agir no mundo. A sabedoria de Deus se revela na cruz, onde Ele, por meio de um nosso representante, um homem pendurado, Ele traz a redenção e salvação para nós. A cruz é o veredito de Deus sobre a soberba e a glória humanas. Por isso, a conclusão é que na igreja não deveria haver exaltação ou glorificação de homens, porque o caminho de Deus é exatamente o contrário. E Paulo termina aquela parte, no capítulo 3, com uma exortação à unidade, que eles parassem de se gloriar nos homens e que se gloriassem em Cristo, porque tudo é nosso. Na hora que você diz eu sou de Paulo, de Pedro ou de Apolo, você está invertendo e reduzindo o que Deus fez. Na verdade, eles são nossos. Deus os deu à igreja, para a edificação da igreja e para a bênção da igreja. O capítulo 4, que nós não vimos ontem, é uma resposta de Paulo mais direta aos que rejeitavam a sua autoridade, em que ele defende o seu apostolado. Havia quem questionasse o apóstolo Paulo com relação à reivindicação que ele fazia de que era um apóstolo de Cristo, igual aos 12, com a mesma autoridade. Havia um grupo, nós não sabemos a extensão desse grupo, ou talvez a igreja toda, ou quase ela toda, havia pelo menos o grupo de Paulo, que certamente não era contra ele, não é? Mas tirando aquele grupo de Paulo, talvez o resto da igreja estava questionando Paulo. Afinal, ele não andou com os 12, ele não viu Jesus, ele se tornou apóstolo tardiamente, e embora fosse judeu, ele tinha ido para os gentios. Então havia uma série de questionamentos que Paulo procura responder no capítulo 4, que nós não vimos ontem, mas que de alguma maneira nós haveremos de tocar quando falarmos sobre apostolado, se Deus permitir, na quinta palestra, que será à tarde de hoje, assim queira Deus. Vamos também passar por cima do capítulo 5 e do capítulo 6, onde Paulo trata de 3 problemas, de 3 desvios morais. Havia o caso de um homem que estava vivendo com sua madrasta, tendo relações sexuais com a mulher do seu pai, não era sua mãe, era sua madrasta. Temos o caso de um irmão que estava processando o outro no tribunal da cidade por conta de assuntos terrenos e financeiros. E tinha o caso de cristãos que continuavam frequentando a prostituição nos templos pagãos.
O problema não era tanto esses desvios morais, mas o problema é que a igreja não tinha tomado nenhuma medida para disciplinar estas pessoas, para confrontar, até para excluir, se fosse necessário, caso não houvesse arrependimento. E Paulo está muito indignado quando ele escreve os capítulos 5 e 6. E ele exige que a igreja, como é o caso aqui no capítulo 5, ele exige que a igreja expulse aquele membro que estava tendo uma conduta imoral, vivendo abertamente e publicamente com a mulher do seu pai. Coisa que a liderança da igreja devia ter feito. Paulo aqui está agindo como apóstolo, ele está interferindo na vida da igreja, já que a liderança não estava fazendo o que deveria fazer, que era cuidar dos membros, no caso, disciplinar. E a mesma coisa no capítulo 6, com relação a um irmão processando o outro no tribunal. Paulo fica bastante indignado porque a igreja foi incapaz de resolver o problema e teve que resolver nas barras de um tribunal secular, onde o evangelho seria ridicularizado pelos juízes e por aqueles homens incrédulos e pagãos. E com relação aos crentes que estavam praticando prostituição nos templos ainda, Paulo se refere à situação no final do capítulo 6, fazendo uma exposição do que é o corpo. O que é o nosso corpo? O corpo é membro de Cristo, ele é a habitação do Espírito Santo, ele foi comprado pelo preço do sangue de Cristo, portanto a gente tem que glorificar a Deus com o corpo. Essa passagem aqui, onde ele diz no final, só um detalhezinho, né? No verso 20, quando ele termina dizendo: fostes comprado por preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, as pessoas têm usado para justificar, né, a coreografia. Vamos glorificar Deus com o corpo, meus irmãos. Aí vamos plantar bananeira, vamos dar salto mortal para trás, vamos fazer um monte de coisa com o corpo para glorificar Deus. E eles usam essa passagem aqui, mas essa passagem não está falando disso. Glorificar a Deus com o corpo é manter o corpo santo, é manter o corpo dentro dos propósitos para os quais Deus o criou, né? E não o trenzinho evangélico ou o dominó de Jesus, como o pessoal faz nos cultos, né? Só uma notinha de rodapé. E agora chegamos no capítulo 7, onde Paulo vai tratar de um outro assunto que também estava perturbando a paz da igreja, que era a questão do papel do sexo no casamento, o divórcio e o novo casamento, e qual seria o melhor para fazer: ficar solteiro, casar, qual o melhor para as viúvas, para as solteiras e solteiros, enfim, são questões todas relacionadas com o casamento. Antes de começar a exposição, vamos ambientar aqui o assunto. Há 3 coisas que a gente precisa ter em mente quando vai estudar esse assunto. 1 Coríntios 7 é um capítulo difícil, aliás, como quase todos os outros dessa carta, né? O problema da dificuldade, a dificuldade se dá pelo seguinte: eu vou usar uma ilustração. Você entra numa sala e tem uma pessoa ao celular falando em voz alta. Você está ouvindo o que ela está dizendo, mas você não está ouvindo a pessoa do outro lado. Então você tenta reconstruir a conversa e o assunto e a situação só ouvindo essa pessoa do lado de cá. Não é um pouco difícil? Não é totalmente impossível, mas você tem uma ideia do que está acontecendo, mas não é totalmente exato. Então, o que estava acontecendo na igreja de Corinto? A gente só tem o lado de Paulo, né? Tem o que ele escreveu para responder a uma situação que a gente não sabe qual era direito. Então, para a gente tentar interpretar 1 Coríntios, que é uma carta que é muito prática, ela é muito localizada, ela tem a ver com os problemas daquela igreja, que são os problemas de muitas outras, a gente tem que fazer uma espécie de reconstrução da situação para tentar entender as respostas dele. Por exemplo, logo a primeira frase dele, que ele diz aí no capítulo 7, quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Parece que ele está indo contrário ao que Deus diz lá em Gênesis, não é bom que o homem esteja só. E Paulo aqui diz o contrário, não é bom que o homem case. Né? Então, por que Paulo está dizendo uma coisa que parece ser contrário ao que Deus diz lá no início de tudo, em Gênesis capítulo 2, na verdade? Não é bom que o homem esteja só. Então a gente precisa tentar entender o contexto em que estas respostas foram dadas, em que estas afirmações foram feitas,
para que a gente possa interpretar corretamente. Eu creio que há 3 coisas que a gente tem que levar em consideração ao tentar entender a abordagem que Paulo faz dos assuntos aqui. O primeiro era o ambiente cultural, filosófico da época. A cultura grega era permeada por uma visão dualista de mundo, que era resultado da influência primeiro de Platão e depois dos neoplatonistas, um movimento que veio depois de Platão. Embora esse movimento dualista ele fosse diverso, ele tivesse várias linhas, mas eles todos concordavam em que o mundo, a realidade era dividida em 2 departamentos. O andar de cima, onde você tinha o mundo das ideias, o mundo das realidades, o mundo das coisas invisíveis, intangíveis, o mundo da perfeição e dos conceitos puros. E no andar de baixo você tinha o mundo material, que era um reflexo imperfeito desse mundo das ideias, o mundo dos conceitos que era perfeito. Então, por exemplo, essa mesa, ela seria um reflexo imperfeito da mesa ideal que estava no andar de cima. Então, tudo que fosse conceitual, imaterial e espiritual era considerado perfeito. E tudo que fosse tangível, palpável, concreto, material, era considerado de qualidade inferior ou, dependendo da linha dualista, intrinsecamente mal ou pecaminoso. Então, essa era a mentalidade da época. As pessoas funcionavam desta forma. Então você imagina uma pessoa que pensava assim e que ela creu no cristianismo. Olha o que é que ela ia questionar. Primeiro, ressurreição. Por que Deus ia ressuscitar? Não é nem isso, antes da ressurreição. A encarnação. Como é possível que Deus, sendo Espírito, iria tomar um corpo para ele? Corpo é inferior, está no andar de baixo. Não tem relação do andar de cima com o de baixo. Como é que Deus ia tomar um corpo e encarnar, se tornar homem? E uma das primeiras heresias que surgiu na igreja cristã foi exatamente um grupo de pessoas que não aceitava que Deus tivesse tomado forma humana. Eles diziam que Cristo não tinha um corpo humano real, mas era uma aparência. Eles foram chamados de docetistas, do verbo grego dokel, que significa aparecer, aparentar. Então eles disseram que o corpo de Cristo não era real, porque Deus não poderia ter tomado uma forma humana, porque o corpo é mau. Veja o problema que isso dá com a ressurreição, a mesma coisa. Por que Deus iria ressuscitar o corpo de Jesus Cristo, se o corpo é algo inferior? E agora, quando chega na área de casamento, aí vem o problema, né? Relações sexuais envolve contato de corpo e troca de contato físico. Então isso é a parte inferior do casamento, é a parte suja do casamento. Tem que ter mesmo, né? Eu quero ser espiritual, eu quero me dedicar a Deus. Então, tem que ter sexo mesmo, não é? Porque é um negócio que tem a ver com o corpo, é inferior. Então, essa ideia dualista provavelmente estava por trás do grupo que nega a ressurreição, capítulo 15, e do grupo aqui no capítulo 7, que está achando que sexo é uma coisa ruim, é uma coisa má, inferior, e que é incompatível com uma vida espiritual. Né? Ter sexo é incompatível com espiritualidade, ou uma coisa ou outra. A segunda coisa que a gente tem que lembrar, pensando no contexto, é que aqueles eram dias de perseguição. Os primeiros cristãos corriam risco constante de serem assediados pela polícia local, ter os seus bens arrestados, serem presos, torturados e até mortos, por instigação dos judeus a princípio e depois pelo próprio Império Romano. A essa altura aqui, a perseguição era movida pelos judeus que se utilizavam das autoridades romanas, dizendo que os cristãos estavam ensinando aquela história, que tem outro Deus que não é César. E aí conseguiam convencer às vezes as autoridades romanas e perseguiam os cristãos, prendendo, enfim, fazendo todo tipo de hostilidade a esses cristãos. Então, numa situação como essa, em que você a qualquer momento pode ser assediado, perseguido, procurado pela polícia local, especialmente se você quiser ser um obreiro, viver na fronteira, que era viver no perigo, como o apóstolo Paulo, Paulo entendia que em situações assim era melhor você ficar solteiro. Porque uma coisa é você fugir sozinho, outra é você fugir tendo pela mão uma mulher grávida, puxando pela mão 2 meninos pequenos.
Então, são situações em que é melhor não casar. Se você quer ser missionário, numa situação de perseguição, você vai colocar em risco de vida as pessoas que estão com você. Então, por isso que Paulo não tinha mulher. Ele mesmo diz, eu prefiro que vocês sejam como eu sou. Por quê? Na cidade que Paulo passava, ele era apedrejado quando não preso. Então, ele já era cheio de cicatrizes de tudo que acontecia. Então, num ambiente desses, Paulo entendia que era melhor não casar. Era melhor não casar. E a terceira coisa que você tem que levar em consideração era o ambiente da cidade de Corinto. Corinto era uma cidade extremamente depravada. Ela era tão depravada que na antiguidade se cunhou um verbo grego, corintinizar, que significava corromper alguém. Naquele tempo, se você chegasse para alguém e dissesse assim, você é um corintiano, desculpe, você é um coríntio, foi lapso aqui, perdão, foi mal, né? Foi mal aqui, foi mal. Se você é um coríntio, se você dissesse isso para a pessoa, você estava dizendo para ela que ela era uma pessoa corrupta e corruptor de outras pessoas. Então, isso mostra a fama da cidade. A cidade tinha muitos templos pagãos onde se praticava prostituição cultural. A cidade era famosa pela quantidade de prostitutas que durante a noite passeavam pelas ruas, pela lassidão dos costumes. Era uma cidade típica hoje das grandes cidades metropolitanas, onde a moralidade é quase zero e cada um faz o que acha que deve fazer. Era uma cidade erotizada, por assim dizer. Então, num ambiente desse, um jovem que se convertia, ou uma moça que se convertia e queria ficar solteiro, por exemplo, para servir a Deus melhor, ia sempre sofrer a tentação da impureza, porque o ambiente era carregado. A tentação estava em todo lugar. Então, o que era melhor? Ficar solteiro e tentar resistir à impureza e à tentação, ou casar para tentar, ao menos, colocar mais uma barreira contra a impureza, encontrar um meio legítimo para o alívio sexual? Parece que estas eram as questões que os coríntios tinham e que queriam que Paulo desse uma resposta. Eu digo que era uma questão que eles tinham, porque quando Paulo começa o capítulo 7, ele diz assim, quanto ao que me escrevestes. Então, a gente tem uma carta dos coríntios para Paulo. A gente sempre está acostumado a falar da carta de Paulo aos coríntios, mas tem 1 dos coríntios a Paulo, que a gente não sabe onde está. Mas a gente sabe que uma das coisas que essa carta dos coríntios para Paulo trata era essa questão de sexo. Essa questão de casamento, casar, ficar solteiro, como é que a gente faz? E a resposta de Paulo, então, ela tem que ser lida à luz da pergunta. A pergunta ou as perguntas provavelmente eram estas. Paulo, o que é melhor para nós aqui? Casar ou ficar solteiro? O que é mais espiritual? O que é que agrada mais a Deus? Paulo, eu sou casada, mas eu quero me separar do meu marido, ele é crente, mas eu quero me separar dele para poder me dedicar ao Senhor. Posso me separar? Outra diz, Paulo, eu sou casada, mas meu marido é descrente. Se já ter sexo é ruim, com descrente deve ser pior ainda. Então eu posso me separar do meu marido descrente para poder servir a Deus melhor? Ou me casar com um crente, me separar do descrente para poder casar com um servo de Deus, um irmão em Cristo, para poder glorificar a Deus com o meu casamento? Não é? São perguntas que as pessoas fazem hoje também, não é? Porque elas estão perguntando isso também, posso fazer isso? Ou então outra situação que a gente imagina, Paulo, nós somos casados, somos irmãos em Cristo, mas nós queremos nos dedicar a Deus. A gente pode viver como irmão, sem ser como marido e mulher? A gente pode parar de ter relações sexuais? Ou então eu posso parar de ter relações com minha esposa, não quero me separar dela, mas eu quero vê-la como uma irmã, eu quero viver como irmã com ela, para poder me dedicar a Deus, posso? Eram perguntas que estavam sendo feitas e que Paulo responde aqui no capítulo 7, tá bom? Vamos ver quais são as respostas que ele dá aqui. Então, a primeira resposta de Paulo pressupõe a pergunta se eu posso ficar solteiro, se é melhor ficar solteiro para eu poder servir a Deus. Resposta de Paulo: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher, mas por causa da impureza,
cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. A pergunta deve ter sido essa, não é? Paulo, o que é que você acha? Eu posso ficar solteiro para poder servir a Deus melhor? Solteiros têm mais tempo, se dedicam mais a Deus. Paulo diz, resposta, sim. Quanto ao que você me escreve, quanto a essa pergunta, é bom que você não toque em mulher. Aqui é um eufemismo. Eufemismo é uma maneira politicamente correta de você dizer alguma coisa. O que ele está falando aqui, quando ele não toca em mulher, não é tocar nas irmãs, não é? Apertar a mão das irmãs, dar um abraço, um beijo no rosto das irmãs, não é isso que ele está proibindo. Ele está proibindo, o que ele está se referindo é casar e ter relações sexuais. Então, Paulo diz, considerando a situação de vocês, aquela que eu descrevi, de perseguição, de tudo mais, é bom que não case. O que já nos traz uma conclusão muito importante para nós. É que o casamento, embora tenha sido ordenado por Deus como padrão normal para a humanidade, todavia não é obrigatório para todos. Eu acredito que tem gente que teria sido mais feliz se tivesse permanecido solteiro. Porque casar é quase que um dom. Não é todo mundo que está pronto para a vida de casado. Isso explica a quantidade de divórcios que existe no mundo. Quase igual o número de casamentos. Não é? Quase igual. Já teve um tempo em que divórcio entre os evangélicos era percentualmente muito inferior à quantidade de divórcios que havia no mundo. Mas hoje esses números estão quase iguais ao que acontece lá no mundo. Eu acho que tem gente casando demais, né? Tem casamento demais. Eu tenho a impressão de que os pastores e líderes poderiam instruir melhor as igrejas em dois sentidos. Primeiro, mostrar para os jovens de que o celibato, e quando eu falo celibato, é celibato ficar solteiro e puro, né? Ficar solteiro e puro, é uma maneira de viver que pode ser satisfatória, pode ser recompensante e que lhe dá oportunidades de servir a Deus de formas que você não poderia se você tivesse mulher ou marido e filhos para cuidar. Então, existe lugar para celibato, para celibatário no reino de Deus, e eu acho que a gente devia distinguir, os pastores deviam ficar atentos para isso. A segunda orientação é parar com a pressão para que os jovens arrumem casamento cedo, ou logo. Parar com isso, porque o que acontece? A menina chega a 16 anos, não tem namorada, aí já começa a cobrar, né? Não tem namorada, e se for menino a cobrança é até pior, né? Até pior, não tem namorada, né? Por que não tem namorada, né? Chega aos 18 anos, a menina não arrumou um namorado, aí já começa, vai ficar para titia, né? Quando chega aos 25 e não casou, né? Aí já começa a mesma pressão, todo mundo aí começa a apresentar os candidatos, né? O pessoal começa a dar um jeito de fazer o encontro, e quando chega aos 30 e não casou, já deu o último tiro na macaca, né? Acabou, não tem mais jeito, isso daí vai ficar para titia. O que acontece no ambiente onde a pressão para casar é grande? Ela vai sair com a primeira aventura que aparecer, né? E vai ser infeliz. Então, às vezes, a própria igreja e a própria família faz uma pressão indevida sobre o jovem. Ainda mais nos dias de hoje. Na minha época, a gente começava a namorar 18 anos, 19 anos, para casar com 22. Então, o namoro era uma fase assim de 3 anos, às vezes 2, 3, 4 anos no máximo, né? Você botava aí mais um ano de noivado, tudo mais. Hoje o pessoal começa a namorar com 15 anos para casar com 30. Porque ninguém quer casar antes de ter casa, carro, emprego e um mestrado, né? Ninguém quer casar, a mulher quer fazer a mesma coisa. Ela só está pronta para casar quando ela quer fazer isso aí. O resultado, o que é que vocês acham que vai acontecer em 15 anos de namoro? Platônico? Vocês acham que vai acontecer isso? 15 anos de namoro só no beijo? Não vai, gente. Nós não somos bobos, né? A gente conhece a humanidade. Então, é uma questão que precisa ser reavaliada pela igreja. Não precisa muita coisa para casar, não. Essa é uma pressão da sociedade muito grande. Eu, quando casei, tinha só uma moto 125. Eu, Minca e uma Hondinha 125 branca. Era tudo que a gente tinha. E nós casamos. Então, precisa de pouco. Às vezes a pessoa pensa que precisa. Não, os pais estão aí para ajudar.
Tem maneira, você pode começar com pouco, com esforço, com dificuldade, mas não demora muito, porque senão a vaca vai para o brejo. Pode ter certeza disso. Vai mesmo. Né? Vai mesmo e não é bom. Não é bom. Então, resposta de Paulo. Quanto ao que vocês me escreveram, no caso de vocês, é melhor não casar. Situação de fronteira, situação de perseguição, possibilidade de perder a vida por conta da fé em Cristo Jesus. Mas tem uma coisa que é superior a isso. Por causa da impureza, a impureza aqui é a impureza sexual, cada um tem a sua própria esposa e cada uma o seu próprio marido. Ou seja, Paulo diz assim, o bom seria que você não casasse, mas por causa da impureza é melhor casar. A impureza aqui é a impureza sexual. Tem 3 ou 4 coisas aqui nessa passagem que eu queria destacar para vocês. A palavra para impureza aqui é uma palavra genérica, mas ela inclui todo tipo de pecado sexual. No caso, o que Paulo tem em mente aqui é a fornicação. A fornicação é a relação sexual entre duas pessoas que não são casadas. É 2 namorados. Se eles têm relação sexual, o nome disso é fornicação na Bíblia. Se um deles é casado, o nome disso é adultério. Se são do mesmo sexo, o nome disso é homossexualismo ou perversão. Romanos capítulo 1. Então, a Bíblia enquadra todos os tipos de desvio de ordem sexual. A palavra impureza aqui é a palavra básica no Novo Testamento para indicar esses desvios sexuais. E no caso, ele está se referindo a você ter relações sexuais fora do casamento. Segunda coisa que a gente tem que notar aqui é que o caminho que Deus determinou para o alívio sexual, o caminho legítimo, é o casamento. Ele não disse assim, por causa da impureza, fique com alguém. Por causa da impureza, vá morar com alguém. Por causa da impureza, ele não deu outras alternativas. A única alternativa de Deus para você ficar solteiro e puro é você casar. Não tem outra alternativa bíblica. Ou você casa, ou você fica solteiro e virgem. Mas não tem nada no meio aí. Não existe essa possibilidade que o mundo cria, né? Claro, o mundo não segue esses padrões. Acabamos de ver ontem que o mundo não entende as coisas de Deus, não é? É hostil às coisas de Deus, quanto mais aos padrões cristãos. Mas biblicamente falando, as alternativas são essas: ou você fica solteiro e virgem, ou você casa. Terceira coisa que você observa aqui é que o casamento aqui já é monogâmico, né? Cada um tem a sua própria, ou cada uma tem o seu próprio. Então, até pouco tempo antes de Paulo, a poligamia era suportada. A gente tem os casos no Antigo Testamento daqueles até homens de Deus que tinham várias mulheres. Mas agora, no Novo Testamento, o padrão de Deus ele fica claro, é monogâmico. A poligamia fazia parte do princípio da história da revelação, quando Deus tolerava aquelas práticas pagãs, algumas práticas pagãs, inclusive a poligamia, que não foi o que ele fez lá no jardim. Ele não criou Adão, Eva e Maria, ele criou Adão e Eva, e ele também não criou Adão e Ivo, né? Criou Adão e Eva. Então, já no jardim, Deus já tinha determinado qual era o padrão dele para o casamento. A poligamia é uma deturpação disso que é corrigida com a vinda de Cristo. Porque com a vinda de Cristo ficou claro que Cristo só tem uma esposa, que é a igreja. Cristo não tem várias esposas. E como o casamento é um reflexo ou uma ilustração da relação de Cristo com a igreja, então é monogâmico. A vinda de Cristo deixa isso claro. Você já percebe isso. E a quarta coisa aqui desse verso que você percebe é que Paulo não era machista, né? O pessoal diz, Paulo era machista, especialmente as feministas, elas odeiam Paulo, chama Paulo de porco chauvinista, machista, tinha um problema com as mulheres, é por isso que a mulher largou ele, né, que ele vivia sozinho, que Paulo tinha um problema com as mulheres. Mas aqui Paulo está fazendo uma coisa que para a época dele era impensada, ou impensável. Ele está dando à mulher o mesmo direito do homem. Ele diz, cada homem tem a sua própria esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Tratou igual. Uma leitura feminista da Escritura, às vezes, produz uma figura deturpada do apóstolo Paulo. Mas está aqui a primeira resposta e o primeiro princípio. A alternativa de Deus para você ficar solteiro e virgem é você casar.
Não tem caminho no meio aqui, não tem alternativa ou outra possibilidade. Isso é importante para nós hoje no ambiente missionário, totalmente. Na igreja você vai receber pessoas que vieram do mundo com as vidas muito marcadas por desvios dessa natureza. Você vai encontrar gente de todo tipo, precisando de ajuda e precisando de orientação. E a Bíblia serve de padrão para nós, e não a cultura, e não a sociedade. Cultura e sociedade mudam. Só para dar um exemplo. Hoje a gente está vivendo aqui na sociedade ocidental, que é totalmente sem princípios. Os princípios estão se acabando, né? A família, tudo isso está se acabando. E o que é que acontece na história? Quando o pêndulo vai demais para um lado, o que é que acontece? Imagine um domínio muçulmano. Os muçulmanos estão tomando a Europa, que não tem mais moral nenhuma. Mas onde eles chegam, eles implementam a Sharia, né? A lei muçulmana. O pêndulo vai para o outro lado na Europa em breve. Então a cultura, ela muda em termos do que é que ela pensa sobre casamento, sobre família, relações sexuais. Se a igreja for seguir a cultura, ela está perdida. O nosso referencial é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. E nós temos que segui-la sempre. Vamos lá para a segunda pergunta. Segunda pergunta que Paulo... A gente está tentando adivinhar a pergunta pela resposta, né? Aquele joguinho do telefone. Parece que a pergunta foi sobre se privar das relações sexuais no casamento para poder se dedicar a Deus. Verso 3. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também semelhantemente o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. E isto vos digo como concessão e não por mandamento. Parece que a pergunta foi: Paulo, eu sou casado, mas eu quero me dedicar a Deus, quero gastar um tempo em oração, posso me abster de sexo? Posso me negar à minha esposa? Ou se a pergunta fosse da esposa, posso me negar ao meu marido para poder, durante um tempo, ou então fazer um voto perpétuo de castidade no casamento, para eu viver uma vida de oração e servir a Deus, já que sexo é uma coisa assim inferior, suja, pecaminosa, e eu quero ser uma pessoa espiritual? Resposta de Paulo, verso 3. Primeiro, sexo é dívida. O marido conceda à esposa o que lhe é devido. A palavra devido aqui é a mesma palavra que aparece no Pai Nosso, quando Jesus Cristo diz: perdoa as nossas dívidas. Dívida é alguma coisa que você prometeu que você ia fazer e que você tem que fazer, que foi o que você fez quando casou. Quando a gente casa, todo mundo casa pensando naquilo, né? É óbvio, né? Todo mundo casa na expectativa, e você, quando dá o sim, você está consentindo, você está contraindo uma dívida de viver junto e tudo o que isso significa. Portanto, o sexo no casamento é dívida, não é uma coisa que você pode negociar, como às vezes as pessoas fazem, né? Quer usar o sexo como moeda de troca no casamento. Paulo diz: o marido conceda à esposa o que lhe é devido. Você deve à sua esposa isso. Na hora que você casou com ela, que você assumiu um compromisso. Então tem gente que ainda acha que casamento é só quando duas pessoas resolvem viver juntas, né? Olha a ideia de contrato aqui no casamento, né? O marido conceda à esposa o que é devido. Você deve a ela, você assumiu um contrato, você assumiu um compromisso. É dívida, não pode negar. E da mesma forma, também é a esposa ao seu marido. É claro que num casamento onde há amor, onde há valores cristãos, e até nem precisa, né, ser cristão nesse sentido, até os descrentes sabem disso, quem não é cristão, tem situações em que um dos dois está legitimamente indisposto, né? A mulher tem a fase dela em que ela não está disposta para isso, e às vezes por problemas emocionais e outros, o homem também não está. Existe compreensão, né? Existe compreensão, e aí ajuste, e aí vai. Mas o que Paulo está querendo é evitar que as pessoas se privem do que é devido pelos motivos errados. No caso aqui seria um motivo religioso.
né? Eu quero me privar, não ter mais nada com a minha esposa ou meu marido para poder me dedicar à oração, para ser mais espiritual. Paulo diz, não, senhor. Espiritualidade não tem nada a ver com relação sexual no casamento, né? De jeito nenhum. Relações sexuais não vão, no casamento não vão lhe fazer menos espirituais, de jeito nenhum. É dívida. Eu tenho certeza que Paulo não estava dizendo isso para dar aos maridos o argumento de chegar de noite para a esposa e dizer, mulher, paga a tua dívida. Ou a mulher dizer para o marido, né, hoje é dia de dívida, você tem que pagar. Não creio que Paulo está dizendo isso, né? Não é para ser cobrado assim. A gente já falou do amor que é preciso estar aqui. Em seguida, ele argumenta, veja, notando ainda como nota de rodapé, que Paulo dá à mulher o mesmo direito do marido. Está percebendo, né? Como ele trata os dois como iguais. Está dando o mesmo direito. Aí ele argumenta no verso 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo e sim o marido. É por isso que eu disse que nem todo mundo é apto para casar. Porque quando você casa, você perde o direito da sua, eu não vou dizer individualidade, mas privacidade, coisas que você tinha antes como solteiro. Tem gente que não se adapta à vida de casado. Você não é mais dono do seu corpo, em outras palavras. No que diz respeito às relações sexuais, porque eu já ouvi gente me perguntando, bom, se a mulher não tem direito sobre o próprio corpo e sim o marido, isso quer dizer que o marido pode dizer para a mulher que ela tem que fazer uma plástica, ou a mulher tem que dizer para o marido para acabar com aquela barriga de cerveja, ou qualquer outra coisa, aquele barrigão, né? A mulher não pode dizer para o marido, já que ela tem direito sobre ele, como é que ele tem que... Não, eu não acho... Era bom que o marido, por amor à mulher, fizesse alguma coisa, especialmente a barriga, mas não é esse o ponto. O ponto de Paulo aqui são as relações sexuais, não é? Quando ele diz assim que o nosso corpo não nos pertence, ele está se referindo no contexto das relações sexuais, já que há esse contrato, há essa dívida. Voltando ao ponto, por isso que eu falei, eu não creio que todo mundo é apto ao casamento, porque nem todo mundo vai conseguir viver a dois, né? Tem dificuldade com isso, preza demais a sua individualidade, a sua liberdade. Você não é obrigado a casar. Você não é obrigada a casar. Você pode ficar solteiro, solteira, virgem, puro, dedicado a Deus, para o serviço de Deus. O casamento não é obrigatório para todo mundo. Mas se casar, é dívida. Se casar é dívida porque seu corpo não lhe pertence, verso 4. E aí no verso 5, Paulo dá uma exceção. Ele diz, não vos priveis um ao outro, salvo talvez... E aí ele coloca 3 ou 4 condições aqui. Primeiro, por mútuo consentimento. Tudo bem. Você quer ter um tempo, você quer se privar das relações sexuais no casamento? Tudo bem, se sua esposa concordar. Se ela concordar, você não pode chegar lá e dizer assim, mulher, tomei uma decisão. A partir de hoje, não tem mais. É só oração, jejum e leitura da Bíblia. Não. Você não pode fazer isso, né? Tem que ser por mútuo consentimento. O casal vai orar, vai pensar e vai decidir juntos, né? Nós vamos nos abster. Segunda condição que Paulo coloca, por algum tempo. Ele não disse quanto tempo, mas por algum. Então, quer dizer que não é o tempo todo. Há um limite aqui. E o limite cada um sabe, né? Então, é um negócio provisório. Então, sim, se vocês querem fazer um jejum de relações sexuais, vocês podem fazer se houver um consentimento mútuo e desde que seja por um pouco de tempo. Não pode ser um voto perpétuo, mas um pouco de tempo. E esse pouco de tempo varia de acordo com cada um. Eu gosto de contar aqui a história daquele irmão, eu não sei se é verdade, eu passo da mesma forma que eu recebi, que era um irmão rico, crente, muito fiel, muito bem casado, rico, que o hobby dele era pescar em alto mar. Então ele tinha uma lancha, um iate quase, né, em que ele tinha um marinheiro e chamava às vezes 1 ou 2 amigos e ia para alto mar e passava às vezes bastante tempo lá em alto mar pescando. E sempre que ele ia, ele levava Zefa, que era a cozinheira da família. Então Zefa ia para cozinhar, para o marinheiro, para ele, enfim. E aí o pessoal ficava preocupado, o pastor ficava preocupado, dizia, mas pai, você passa tempo lá no mar e sua esposa fica aqui, quando é que você sabe que está na hora de voltar? Ele diz assim, quando eu começo a achar a Zefa bonita. Então eu digo para o marinheiro, meia volta, vamos voltar para casa, né?
Você já entendeu, né? Então, meu irmão, na hora que Zefa está bonita, você tem que voltar para casa, né? Eu estou dizendo isso porque a situação de trabalho hoje no Brasil, na verdade na sociedade moderna, é tão complexa que você mora em Porto Alegre, mas você trabalha no Paraná, né? Você arrumou um emprego em outro estado. E o problema para especialmente jovens casais é esse, é que passam tempo demais longe um do outro. E a gente conhece a situação humana. Pior, o diabo conhece a situação humana. Então não é bom. Se casar é para ficar junto. É para ficar junto. Porque essas separações, não sempre, não estou generalizando, mas com muita frequência, elas vão criar situações de vulnerabilidade, como Paulo diz em seguida. Por algum tempo para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Incontinência é falta de domínio próprio. E o diabo sabe que nós temos falta de domínio próprio e ele sabe exatamente quando provocar. E quando ele encontra um jovem recém-casado, vulnerável, carente, longe de casa, ele já sabe exatamente aonde é que ele vai tentar. Mesma coisa com uma mulher jovem que está trabalhando ou vivendo longe do marido, ele sabe exatamente em que ele vai tentar lá. Por isso Paulo diz, é por pouco tempo, por mútuo consentimento, para se dedicar à oração, e se junta outra vez porque o diabo tenta. E não são poucos os lares que acabaram por conta disso. Resposta então à pergunta: posso fazer um voto de abstinência no casamento, ou voto de viver em abstinência perpétua com minha mulher para poder servir melhor a Deus no casamento? Resposta de Paulo: não. É dívida, meu irmão, é dívida, minha irmã. E Deus fez assim. O sexo tem um papel importante no casamento, tem um papel fundamental no casamento. É para ser desfrutado com alegria, para ser desfrutado com ação de graças a Deus, e com frequência. É uma das coisas que ajuda a manter o casamento caminhando bem. Paulo diz no verso 6 que isso é uma concessão e não um mandamento, porque com certeza tem gente que pegaria o verso 5 e ia transformar no mandamento, né? Vamos fazer uma campanha na igreja, da campanha do jejum sexual por 60 dias para toda a igreja. Não. Se o seu pastor disser isso, isso não é de Deus não, tá? Pode ter certeza. Porque Paulo diz que isso aqui é uma concessão e não é um mandamento. Não é regra geral. Se você quiser fazer com sua esposa, você faz seguindo essas regras aqui, mas não obrigue a igreja a fazer. Não pense que você é mais espiritual do que os outros porque você está fazendo, porque isso é apenas uma concessão, não é um mandamento de Deus para a igreja. O mandamento é que vocês tenham uma vida sexual feliz, frequente, abundante e recompensadora. E Paulo termina do verso 7 a 9 respondendo mais uma vez a questão: o que é melhor então, ficar solteiro ou casar? Verso 7: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou, no entanto cada um tem de Deus o seu próprio dom, um na verdade de um modo, o outro de outro. E aos solteiros e viúvos digo que lhes seria bom se permanecesse no estado em que também eu vivo. Caso porém não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. Só sobre esse verso 9 aí, né? É melhor casar do que viver abrasado. Eu ouvi dizer que teve um pastor, acho que não era presbiteriano não, que proibiu o namoro na igreja com base nesse versículo, né? É melhor casar do que viver abraçado. Então ele proibiu o namoro na igreja. Essa foi péssima, não foi? Foi horrível essa. Desculpem, irmãos. Vamos lá. Paulo diz no verso 7 que quer que todos os homens sejam como ele era. Como é que Paulo era? Há dúvida a respeito disso. Uma coisa é certa, ele não tinha mulher. Ele podia ser solteiro, podia ser viúvo ou podia ser largado. A mulher largou ele quando ele se converteu ao cristianismo. O que era muito comum naquela época, que as mulheres judias casadas, quando o marido se convertia, a sinagoga pressionava o divórcio. E ela então se separava do marido que tinha se tornado cristão, porque o marido era excomungado da sinagoga. E a mulher judia então se divorciava dele. Paulo podia ser uma das três coisas. Provavelmente ele era ou viúvo ou largado da mulher, porque parece que ele entende o casamento. Pelo que ele acaba de falar,
né, parece que ele é uma pessoa que tem alguma experiência, ele sabe como é a vida a dois. Então, a opção fica aí entre viúvo ou largado, não é? Separado por iniciativa da mulher, não dele. Então ele diz que os homens sejam como eu sou. A opção de Paulo é que a pessoa viva sem mulher ou sem marido, que era como ele vivia. No entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. A palavra dom aqui, carisma, é a mesma palavra que ele usa no capítulo 12 para se referir aos dons espirituais. Dom de pregar, de ensinar, de administrar, de consolar, de exercer misericórdia, dom de línguas, dom de profecia, é a mesma palavra. O que tem levado alguns a entender que casar de fato é um dom espiritual, como qualquer outro dom, e que bate com aquilo que a gente disse no início. Embora a regra de Deus seja o casamento, mas nem todo mundo está apto para casar, porque cada um tem de Deus o seu próprio dom. Uns têm o dom de ficar solteiro e outros têm o dom de ficar casado. Não se preocupe, minha irmã, se você está orando para Deus não lhe dar o dom de ficar solteira, provavelmente significa que você não tem esse dom, né? É orar agora para achar a pessoa certa. Achar a pessoa certa. Se as circunstâncias e a providência mostrar que o caminho de Deus para você é que você fique solteiro ou solteira, pode ter certeza que Ele vai lhe dar as condições e a graça para você viver dessa maneira, como muitos outros já vivem ou já viveram. Mas, verso 9, caso não se dominem, sempre você percebe a compreensão de Paulo da natureza humana. O impulso é muito forte, o desejo sexual é forte. E sempre a resposta dele é, nesses casos em que você não consegue se dominar, porque se você vai ficar solteiro, tem que ficar solteiro e puro. Mas se você não domina o desejo, qual é a alternativa? Não é ficar, não é arrumar um namorado, não é outras coisas, mas é melhor casar do que viver abrasado, queimando no fogo da paixão sexual. O casamento sempre é o caminho de Deus para isso aí. A alternativa de Deus. Não tem alternativa aqui no meio. Próxima pergunta. Paulo, eu quero me separar do meu marido crente para servir a Deus. Resposta de Paulo, não. Verso 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da mulher. Vocês notam que Paulo aqui inverte a ordem. Ele sempre vinha tratando primeiro do marido, depois da mulher. Agora, primeiro ele diz que a mulher não se separe do marido, que pressupõe que a pergunta tenha sido feita pelas mulheres da igreja. Podemos nos separar dos nossos maridos crentes para dedicar a Deus? Resposta de Paulo, não. Quem está dizendo isso, Paulo diz, não sou eu, mas o Senhor já disse. Onde é que o Senhor disse isso? Mateus, Marcos e Lucas. Nos 3 evangelhos, chegaram para Jesus perguntando, é lícito ao homem se separar da sua mulher por qualquer motivo? Resposta de Jesus, quem largar a sua mulher e casar com outra comete adultério. Então o Senhor já tinha dito que não é para separar. Tinha uma exceção, Jesus disse, é se houver adultério. Ele fala isso em Mateus. Mas não tendo havido adultério, não separa, porque se separar e casar outra vez, vai cometer adultério. Porque o primeiro casamento não terminou pela razão lícita, que seria o adultério. Então, Paulo tem uma palavra de Cristo sobre isso, por isso que ele diz, quem está dizendo isso não sou eu, mas o Senhor. Não largue a sua mulher, não largue o seu marido, e você, marido, não largue a sua mulher. E conhecedor da natureza humana, ele tem esse parênteses aí no verso 11. Se, porém, a mulher vier a se separar, e não foi por adultério, por questão religiosa, que não se case, porque se casar de novo, comete adultério. Ou então que se reconcilie com o seu marido. O que Paulo está dizendo é muito simples. Não autorizo, ele diz, eu não autorizo a separação. Pelo motivo que estava sendo apresentado, por motivo religioso, porque o casamento, ele antecede a religião. Não é verdade? Quando Deus criou o homem, Deus criou a mulher,
uniu os dois e foi dito, eles serão uma só carne. Religião só começa no capítulo 3, quando o homem cai. Religião significa religação. Aí é que começa a religião, retorno para Deus. Mas o casamento é antes. Não é interessante isso? Por isso você não pode terminar o casamento por motivos religiosos. Meu marido é descrente, minha esposa é descrente, então eu vou me separar? Não, senhor. Ou então quero me separar para poder me dedicar a Deus, para servir a Deus lá na África, lá no Amazonas, no meio dos índios, e eu prefiro ir solteira e vou me separar para isso? Não, senhor. Não. Se você separar, você não casa, porque se casar comete adultério, e se separar, se arrepende e volta para o seu marido ou para a sua esposa. É a resposta de Paulo aqui para essa questão do divórcio. E se for descrente? Aí vem verso 12. Aos mais, quem são esses mais aí? Pressupõe que no verso anterior eles eram crentes, porque ele diz aqui: aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula. Então pressupõe que a situação anterior era dois crentes, não é? Porque agora ele vai tratar de alguém que é casado com descrente. Aos mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. Doutra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher. Essa é uma passagem complicada. E eu vou tentar passar para vocês a compreensão mais comum e aceita. Paulo está respondendo à pergunta das mulheres que eram casadas, ou dos homens que eram casados com um cônjuge descrente. A pergunta era se era lícito se separar. E o motivo era, como transparece de todo o capítulo, para poder se dedicar a Deus, para poder orar, para poder servir a Deus melhor. Para essa situação, Paulo não tem uma palavra de Cristo, porque quando Cristo falou lá em Mateus a respeito do casamento e do divórcio, ele estava falando para o povo de Deus, para os judeus. Não tinha judeu casado com pagão, era judeu com judeu, era povo de Deus com povo de Deus. Então não havia ainda aquela situação de casamento misto, né? Não tinha essa situação, por assim dizer. Mas quando o evangelho saiu da nação de Israel e começou a ser anunciado no mundo, começou a aparecer esse tipo de caso. Uma pessoa se convertia, mas o marido não se convertia. A mulher se convertia, o marido não convertia. Ou a mulher convertia e o marido não se convertia. E aí como é que faz? Para isso Jesus nunca disse nada, porque essa situação não havia na época dele. Essa é uma situação nova que se desenvolve quando a igreja se torna missionária. Por isso Paulo diz: digo eu, não o Senhor. Não é que a autoridade de Paulo é menor, é que nesse caso Jesus não tinha falado, e Paulo, como representante de Cristo, agora vai legislar com a mesma autoridade de Cristo. Ele agora vai dizer o que é para fazer. E o que ele diz é o seguinte: se o cônjuge descrente aceita viver com você, não largue. Não largue. Você está casado com uma pessoa descrente, mas essa pessoa aceita viver com você, aceita continuar casado, não seja você que vai provocar o divórcio. Você vai ficar, porque não é lícito terminar o casamento por motivo religioso. Em nome da espiritualidade, Deus não aceita, isso não é motivo. Então, se aceita, continua casado. E aí ele argumenta, são 3 argumentos que ele coloca aqui. Primeiro, que o descrente é santificado no convívio do crente. Verso 14, o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. O que é que significa santificar aqui? Paulo está usando a palavra santificar no seu sentido mais amplo, que é separar, distinguir. Não está usando santificar no sentido soteriológico, que é aquela próxima etapa depois da conversão.
Não pode ser, porque se a pessoa é descrente, como é que ela vai ser santificada? Ela precisa se converter. Não tem santificação onde não há conversão. Duas ilustrações do Antigo Testamento ajudam você a entender. Lembra do caso de José, vendido pelos irmãos, traído, levado como escravo para o Egito? Lá ele foi comprado por um homem chamado Potifar. E Potifar colocou José como mordomo de todos os seus bens. E lá no livro de Gênesis está escrito que Deus abençoou a casa de Potifar por amor a José. A casa de Potifar foi santificada pela presença de José ali. Lembra do episódio de Abraão e Sodoma? Os anjos apareceram a Abraão e disseram: nós vamos destruir Sodoma. Um anjo ficou falando com Abraão enquanto dois iam para Sodoma. E Abraão começou aquela argumentação: e se tiver 50 justos? Aí Deus disse: por causa dos 50 não destruo. E se tiver 30? Por causa dos 30 não destruo. Se tiver 20? Se tiver 20 eu não destruo. Se tiver 5? Se tiver 5 eu não destruo. Ou seja, a presença de 5 justos em Sodoma teria salvado a cidade. Se ela foi destruída é porque não tinha, né? Não tinha. Mas se tivesse 3 justos na cidade, a cidade teria sido santificada por amor deles. Deus não destruiria a cidade por amor deles. Agora, pega essa ideia e traz para o casamento. Se um crente, se um cônjuge é crente, é de Deus, o descrente é santificado pela presença dele. Não quer dizer que ele é salvo, mas quer dizer que ele é distinguido. A família é abençoada, a graça de Deus está ali, a presença de Deus está ali. Tá certo? Eu não estou querendo encorajar você que é descrente a dizer: então, eu vou agora casar com uma moça crente para ver se eu sou abençoado. Eu sugiro que você se converta primeiro, a bênção vai ser maior. Tá? Esse vai ser maior. E vice-versa. Também não estou estimulando casamento misto. Não estou dizendo que casamento misto é namoro missionário. Paulo está contemplando um status quo da situação. Ele está falando para o que está acontecendo. Ele não está dizendo: você pode casar com descrente que Deus vai abençoar. Ele está tratando do caso que já existe, de uma pessoa provavelmente que se converteu, já era casada, e o descrente e o outro cônjuge não se converteu. Então essa passagem não pode ser usada para encorajar o chamado namoro missionário, né? E o casamento missionário, porque não é disso que Paulo está tratando aqui. O que ele está dizendo é que, pelo menos, né, você não se separe, porque o descrente ele é santificado pela presença do crente. O segundo argumento é que os filhos também são abençoados. Verso 14: de outra sorte os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Um pai crente santifica os filhos, mesmo que a mulher não seja. E uma mulher crente santifica os filhos, mesmo que o pai não seja crente. Santificar aqui não quer dizer salvar, né? Porque seu filho vai precisar se converter. Seu filho vai precisar crer no Senhor Jesus. Quando nós batizamos os nossos filhos, nós não estamos dizendo que eles estão salvos e não acreditamos que o batismo salva. É apenas o selo disso aqui, da aliança, da promessa de Deus. Mas o seu filho vai ter que se arrepender dos seus pecados e ele vai ter que crer. Santo aqui é no sentido de distinguido, abençoado, privilegiado, porque ele vai crescer num ambiente em que ele vai ouvir o Evangelho, vai ouvir a palavra de Deus, ele vai para a igreja, vai ter contato com as coisas de Deus cedo. É nesse sentido. Por isso Paulo diz: não se separe, porque o descrente é abençoado e seus filhos também. E tem um terceiro argumento que Paulo diz aqui, no verso 16. Como é que você sabe, ó mulher, se salvará o seu marido? Ou como sabe, ó marido, se salvará a sua mulher? Desculpem, esse argumento aqui está... Eu quero voltar. São 2 argumentos. Esse aqui é o argumento para o verso 15. Por isso que tem que seguir na sequência. Não adianta purar versículo em Paulo, porque você quebra a sequência, né? Tem que seguir o pensamento dele. 2 argumentos. Marido é santificado, esposa é santificada, filho também. Mas, veja o verso 15. Se o descrente quiser se apartar, que se aparte. No contexto, esse apartar-se é pedir divórcio e ir embora. Nesse caso, não fica sujeito à servidão de um casamento com uma pessoa que não quer ficar. Não fica sujeito à servidão nem um irmão nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O descrente que quer ir embora não pode ser demovido.
ele está querendo largar mesmo, é iniciativa dele que é ir embora, então deixa ele ir embora. Ah, mas eu não sei se eu... Por que eu vou dar o divórcio se ele está querendo ir embora? Ele não quer ficar mais, está querendo ir embora, eu quero que ele fique. Aí Paulo argumenta no verso 16, como é que você sabe se você vai salvar? Porque às vezes a gente fica pensando, segurando o casamento, dizendo, não, eu posso salvar, eu posso converter, posso ser instrumento de Deus, e naquele sofrimento, Paulo diz, como é que você sabe? Ó mulher, se salvarás o teu marido, ou como sabes, ó marido, se salvarás a tua mulher? Deus chamou a paz. Por isso, fechando aqui, e terminando essa parte, na teologia reformada, na linha presbiteriana, eu estou falando agora pelos presbiterianos, divórcio e novo casamento só em duas situações. Primeiro, quando teve adultério. Isso é a palavra do Senhor Jesus lá nos Evangelhos. Quem se apartar da sua mulher, a não ser em caso de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. A interpretação dessa passagem na Confissão de Fé de Westminster é que, em tendo havido adultério, o divórcio é permitido e novo casamento também. E o segundo caso é abandono por parte do descrente. Se o descrente abandonar, então a parte crente fica livre para casar outra vez. Não sendo abandono e não sendo adultério, então na teologia reformada presbiteriana não se contempla outra possibilidade de separação. Incompatibilidade de gênios, parei de amar, o amor acabou. Nada disso justifica a separação. Se separar e casar de novo, comete adultério. E vocês fiquem felizes porque vocês são presbiterianos, porque na igreja católica nem isso, A igreja católica não tem isso. E alguns ramos dentro da teologia reformada não aceitam nem em caso de adultério. Nem em caso de adultério pode haver separação. Então é por isso que eu sou presbiteriano. Eu acho que é mais bíblico, Faz mais sentido aqui. E ainda assim é um fardo pesado, não é, irmãos? Por isso que é bom lembrar, casamento não é obrigatório. Você não tem que casar. Se você quiser permanecer solteiro, pensa bem, olha a bronca que vem pela frente se não der certo, está vendo? Então, pensa na possibilidade de viver para Deus, servir a Deus como solteiro e virgem, puro diante de Deus. Se casar, você tem que saber que você vai compartilhar a sua vida, você não é mais dono do seu corpo, você não é mais dono do seu tempo, a vida é a dois, é uma bênção, filhos vão vir, é outra alegria. Mas se as coisas começarem a dar errado, não fica pensando em divórcio. Tem gente que as coisas começaram a dar errado, a primeira palavra que vem na mente dele é divórcio. Não. Casamento tem que ser trabalhado, relacionamentos têm que ser trabalhados, problemas têm que ser resolvidos, comunicação, diálogo, ajuda pastoral. Não desista do casamento, porque a Bíblia só contempla duas possibilidades para um novo casamento. Infelizmente, pela desobediência à palavra de Deus, nós temos um enfraquecimento da família e, consequentemente, da igreja. Eu sei que vocês teriam um monte de perguntas sobre isso, não é? Então escreva aí, hoje à tarde, depois da palestra, você vai ter oportunidade de fazer. Vamos terminar com uma oração. Ó Deus, pedimos que Tu abençoes os jovens solteiros, dando a eles a graça de permanecer puros, santos diante de Ti, e aos que não conseguem dominar, que o Senhor conceda um casamento abençoado, com um servo de Deus, uma serva de Deus, que queiram constituir família, ter filhos e viver para a Tua glória. Aos casados que estão passando por problemas, pedimos, ó Deus, o poder do Espírito Santo para a resolução dos mesmos, para a permanência do casamento. E aos que já se separaram, talvez não pelo motivo correto, os que passaram por divórcio, pela dor e pelo sofrimento, pedimos a restauração. Pedimos, ó Deus, a Tua graça curadora e o conserto da situação onde puder. Em nome do Senhor Jesus. Amém.